Olá pessoal, começando mais um unboxing e acredito que desta vez seja um produto que eu tenho gostado muito, tenho apreciado muito, mas ainda percebo que pelo menos aqui entre nós não caiu no agrado das pessoas, dos oraculistas, né, dos cartomantes, que é o sistema da loteria mexicana, as cartas da loteria mexicana. Evidentemente, nós aproveitamos, em termos de divinatórios, em termos de oráculo, como oráculo, apenas as cartas. Não me interessam essas folhas que vêm. O que é isso daqui? Ela é um bingo, na verdade, né? É um bingo onde as pessoas vão se divertir, como qualquer bingo, tem valores, tem presentes, tem coisas incluídas, e compram suas cartelas. Todas são diferentes, e o cantador, né, que é aquele cara que nós conhecemos que canta a pedra, ele na verdade aqui ele canta a carta. O que é interessante, o que é divertido para eles, especialmente nesse sentido, é que isso é feito de uma maneira engraçada. Eles consideram engraçado. É feito em rimas. Por isso, esses caras que fazem essa parte de dizer qual é a carta que saiu, se é a árvore, se é o diabinho, se é a mulher, a dama, né? Eles são muito prestigiados, porque eles são, na verdade, trovadores. Ou seja, eles vão falar, por exemplo, que saiu a carta do diabo, mas de uma maneira engraçada. Eles não vão falar a palavra diabo. A parte talvez mais divertida, que é diferente do nosso bingo, é não dizer diretamente o nome da carta, mas você tem que adivinhar. Se ela falar, eu apareço só no céu, eu apareço no céu quando os raios do sol me iluminam, mas não iluminam a terra, né? Quer dizer, apareço à noite no céu, você sabe que é lua. Muita gente não vai saber. E daí você vai colocar lá seu feijãozinho, sua moedinha, ou qualquer coisa aqui em cima, marcando que você pontuou, certo? Mas não é sobre isso que eu estou fazendo, porque não me interessa bingo, não me interessa esse tipo de jogo. Essas cartas aqui são as mesmas que eu já tenho aqui. Então, o que que elas são? Elas são cartas de mais baixa qualidade. Não pensem que elas têm a mesma gramatura, a mesma qualidade de impressão que as cartas que nós estamos acostumados, né, dos nossos oráculos, seja Lenormand, seja Kipper, seja Tarot, seja Sibila, né? Nós temos uma qualidade já, uma procura e uma qualidade, uma exigência muito grande. Aqui no caso, não, isso daqui é um jogo, é uma brincadeira de família, é uma brincadeira entre amigos, né? Quando entra a questão bingo. Mas como todos nós que gostamos de símbolos, né, de imagens, de cartas, acabamos encontrando uma maneira ou outra de usarmos isso no sentido de, seja de adivinhação, seja de predição, seja de estudo, seja de meditação, não importa como, mas a gente encontra uma maneira de criar palavras-chave para cartas, para imagens que a gente tem impressas em cartas. Então, isso realmente é muito barato, é assim, eu diria que é 8 a 10 vezes mais barato que qualquer baralho que você possa comprar, mas é, não tem ainda um sistema criado. As pessoas estão quase que inventando isso. Né? Se vocês procurarem loteria mexicana, significados, né, na internet, vão encontrar poucos sites que ainda tem, muito poucos. Né? E é uma coisa mais de intuição.
Talvez uma das cartas mais famosas, acho que duas cartas muito famosas, são essas, o Diabinho e a Sereia. Né? Então, o que, que é? Vamos pensar intuitivamente. Já que não existe um livrinho, não existe um livrão, não existe nada para dizer o que essa carta significa. O que, que ela pode significar? Ela pode significar, né, o que é uma sereia, na verdade? É um ser mitológico. Ela existe na realidade? Não, ela não existe. E como ser mitológico, o que ela era? Era um ser do bem ou do mal? Ela era um ser do mal. Por quê? Qual era a função dela? Ela cantava e o canto dela encantava os marinheiros que perdiam o controle da embarcação com aquela voz maviosa das sereias, né? E essas embarcações acabavam se arrebentando contra os rochedos, contra as pedras e morriam muitos, né? Mas isso é um mito, isso é uma ideia mitológica mesmo. Então é um ser metade humano, metade animal. O diabinho nesse baralho, eu já expliquei num outro vídeo que eu fiz, ele não é o diabo do tarô, por exemplo. Não, ele é um indivíduo que é peralta. Aqui, como é que eu vou ler? Então, isso daqui, se me aparecer, vou ler que eu vou encontrar um ser mitológico? Não. Eu vou ler que é possível que eu esteja sendo enganado com palavras doces, palavras elogiosas. A pessoa que te diz, como você está indo bem aqui no trabalho, e no dia seguinte te demite. Né? Ou a pessoa que diz assim, como eu gosto de você, e no dia seguinte sai com outro. Né? Então, ela é um indivíduo que no fundo, ela vive em função dela, é para os interesses dela. E a gente, infelizmente, acaba na vida encontrando algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento que arquetipicamente está simbolizado na carta dela. E assim como a gente encontra gente que é maldosa, que é intrigante, que é agitada, que é bagunceira, que causa confusão. O diabinho, nesse caso, é um diabo menos ruim, digamos assim, que o diabo do tarô, né? Mas tem muito próximo aquilo. É a pessoa que usa a sedução em benefício próprio, exclusivamente, né? Então, tudo isso é muito interessante. O músico, eu acho que até o significado que hoje em dia se atribui à carta do músico, normalmente ainda se atribui, e vocês vão encontrar isso na internet, é até muito preconceituosa, porque essa carta representa, na verdade, no fundo, ela está sendo utilizada para representar uma pessoa que não tem muita responsabilidade. Como se os músicos fossem artistas não responsáveis, o que não é uma verdade, nós sabemos. Né? Gente irresponsável tem com todos os talentos e falta dos talentos no mundo, né? Mas ela é muito chegada a isso. Hoje em dia, eu, por exemplo, que também não tenho e gosto de estudar, gosto de pesquisar, gosto de procurar, o que eu estou fazendo? Eu gosto de anotar, peguei um caderninho e vou anotando tudo que eu penso, tudo que eu encontro. Por exemplo, o músico, então eu vou anotar o que eu acho do músico. É uma pessoa criativa? Sim, todos os músicos o são. A teimosia está nele, quer dizer, ele é persistente, ele é insistente, não precisa significar que ele seja mal educado, no sentido da teimosia, mas no sentido de insistência. Normalmente os artistas são. Né? Os resultados acabam muitas vezes sendo indesejados, ele talvez não seja organizado para isso. As pessoas criativas, é um preconceito, mas as pessoas criativas às vezes não são realmente muito organizadas, né? Ele pode enganar e fraudar? Pode, fraudar, desculpa, não é fraudular, fraudar. Pode, essa carta pode representar esse tipo de pessoa. Por quê?
ela está representando uma pessoa que é criativa demais, que pode, ela não tem uma carta aqui de uma pessoa mascarada, não tem uma carta aqui de um zorro, não tem uma carta aqui de uma raposa, né? Então ele também é raposa, ele pode fraudar você, te enganando com o aspecto criativo dele, não é te enganando com a música, coisa da sereia, mas é te enganando por ser uma pessoa altamente criativa e capaz de inventar uma história ou alguma coisa que você acabe caindo no conto, né? Então, ele pode representar a má fé, o erro, o engano, um erro de cálculo, né? Você tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento a isso. E isso tudo pode provocar o quê? Decepção. E é assim que eu, pelo menos, vou fazendo. As outras pessoas, né, com certeza vão trabalhando a sua criatividade de alguma maneira. São alguns, às vezes a gente não pensa, o que é isso? É um sino, como é que eu vou pensar no sino? Né? Como é que eu vou pensar no guarda-chuva? Como é que eu vou pensar na bandeira? Né? Mas aí vocês também vão encontrar na internet. Isso, hoje em dia, virou uma febre comercial tão grande que, por exemplo, existem inúmeros sites que você pode encontrar material parecido. Isso aqui, por exemplo, é uma camiseta, né, que tem as cartas, e daí você pode comprar com a carta que você se identifica. E é assim de você... Eu pelo menos, nunca esperei que as pessoas fossem ter tanta atração por uma carta de um jogo, de uma brincadeira familiar, né? Eu não vejo isso nem nas roupas que reproduzem cartas de tarô ou de outros oráculos, né? Eu acho que nunca cruzei com uma pessoa assim, já vi oferta mínima, mas nunca cruzei com uma pessoa que tivesse vestido, lá sei eu, com uma camiseta que fosse a imperatriz, por exemplo, apesar de saber que existe, né? Mas nessa questão mexicana, isso é uma questão cultural muito forte deles nesse tipo de jogo, que é, volto a afirmar, o bingo, e que nós podemos utilizar simplesmente como um oráculo, como outro qualquer. É um oráculo cheio de termozinhos que eu diria para vocês que hoje em dia até são desagradáveis ou preconceituosos? Sim, o México teve uma formação cultural também mista, como o Brasil teve, né? Ele também foi colonizado, ele também teve sua população indígena praticamente, não totalmente, é claro, mas praticamente dizimada, substituída pela cultura espanhola, no caso deles. Eles também tiveram escravos vindos da África. Então, também eles vão ter personagens, como nós, por exemplo, não é o caso desse, mas nós temos alguns personagens, tipo assim, Zé Pilintra, eles vão ter um personagem mais ou menos parecido, ligado à cultura da cana-de-açúcar, que também foi abundante no México, muito importante para a economia deles. Tudo é muito parecido com aquilo que a gente conhece, mas tem coisas completamente diferenciadas, né? Eu não posso ver, por exemplo, uma coroa e querer criar um símbolo diferente. É um símbolo de poder, né? Mas, por exemplo, eu tenho que pensar duas vezes, porque eles têm 2 ou 3 árvores, né? Eles têm o cactus, que significa um recurso que você encontra no momento de necessidade. Por quê? Porque no deserto o cacto é um guardador, digamos assim, um armazenador de água, de líquido. Então, se você está perdido no deserto mexicano, você encontrando uma folha de cactus, você pode pelo menos umedecer a boca, os lábios e ter algum conforto, né? Mas eles vão ter a palmeira, né? Eles têm, por exemplo, o barril, que significa o quê? Uma fartura, algo grande, né? Muito, né? Cabe muita coisa no barril, entre outros símbolos, naturalmente, né? Talvez muito parecido com a cornucópia, né?
Caveira, né, que é uma coisa, o crânio ou caveira, é uma coisa muito comum na cultura mexicana, né? O Dia de los Muertos é uma coisa muito saudada. Então você vai ter, só nesse baralho, você vai ter essa daqui, que é a calaveira, que é a caveira, e você vai encontrar também o esqueleto, né? Aqui, as frutas deles, como por exemplo o melão, tem um significado diferente da sandia, a melancia. E assim nós vamos passando essas cartas. O Sol, que é muito parecido com o que nós conhecemos do Sol do Lenormand, o Sol do Tarô, né? O símbolo é muito forte, mas eles, por exemplo, têm as flechas, as setas, que eu diria que podem representar os nossos objetivos comuns. Vejam, as setas estão amarradas, né? Quando a gente tem um objetivo comum com um grupo, com outra pessoa e estamos envolvidos numa questão, numa pergunta disso. Mas vai ter o tacho, vai ter a carta do mundo, vai ter a carta da harpa, que é, né, bastante deles, da cultura deles musical, né? Vai ter a carta do valente, do cara que é valente, briguento, do sapo, do peixe, o pescado, né, muito importante para a alimentação, e se é importante para a alimentação, é importante como símbolo de sobrevivência, de subsistência, representa dinheiro. Isso daqui forma uma indústria da pesca, né? Então, nós vamos encontrar bastante significados. A garrafa, por exemplo, né? O bêbado, que estaria muito ligada aos vícios, a todos os vícios, não apenas a tequila mexicana, né, ou qualquer outro tipo de droga, né, porque no fundo bebida é droga mesmo, mexicana, mas ligado a todo tipo de vício. É a pessoa que é dependente, né, numa visão bastante ruim. A escada, que é óbvia, é você escalar, né? Eu estou crescendo no meu emprego, eu estou chegando ao dia da minha formatura, ao ano da minha formatura, né? Eu estou prestes a receber meu diploma, né? Eu estou crescendo economicamente, eu estou crescendo dentro da minha comunidade como uma pessoa que trabalha pela comunidade, né? Então, estar na escala de ir fazendo sucesso. E daí você vai encontrar a beleza, a paixão, né? A representatividade também, não vou dizer só do amor, não é tanto do amor, mas da beleza, né? Estaria muito próximo a carta do buquê, do Lenormand. O tambor, o que o tambor faz? Ele cria um som, e esse som pode ser um aviso, um repique, alguma coisa assim. Então, tudo isso é muito interessante. É muito barato, vocês encontram nas grandes lojas dessas que despacham para o Brasil. Logo, logo nós teremos aqui, tenho certeza. Se quiser usar como bingo vai ser divertido, eu não acho que seja muito comum, mas enfim, é divertido e também é uma maneira da gente expandir o nosso conhecimento, expandir o nosso, a nossa maneira, a nossa intuição ao lermos alguma coisa que não vem acompanhada de palavras-chave. Você entende? Que você vai estudando na maneira que apresenta. Eu tiro uma carta do dia, lá sei eu. Eu tiro. O sol é fácil, mas ou mesmo o sol. Deixa eu pegar o sol aqui. Eu tiro o sol e faço uma predição. Amanhã, então, ou hoje, vai fazer sol o dia todo. E não faz sol o dia todo. Então, fazer sol o dia todo talvez não seja a palavra-chave mais adequada para a carta do sol. Mas pode ser uma delas, né? Eu tiro a carta do tacho e digo assim, o tacho está tão limpinho, está tão bonito, deve significar organização, limpeza. Na verdade, não é. Ele significa mistura. Dentro do tacho você faz comida. Comida é uma coisa misturada. Você mistura ingredientes de todo tipo. Ainda que você use um único produto, provavelmente você vai usar algumas coisas para
temperarem esse produto. Então, uma das ideias do tacho é isso. Mas você pode ir criando sua pessoal do tacho. Todas as vezes que eu tiro a carta do tacho, é engraçado, acontece algum problema no fogão da nossa casa, na lareira da nossa casa, na churrasqueira. Então, vou associar a carta do tacho com a carta da cozinha, ou o ato de cozinhar. É a maneira que nós temos de ir criando um baralho que também é nosso, né? Responde às nossas questões dentro da nossa intuição. Portanto, senhoras e senhores, é a segunda vez que eu falo sobre o baralho da loteria mexicana. Para vocês, obrigado.